Júnior Master é uma farsa. Júnior Master do Redcast é totalmente uma farsa. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, eu quero que vocês dêem o like, compartilhem, que eu quero que chegue até o Júnior Master, que ele volte a pensar sobre algumas questões e alguns comportamentos que ele está tendo. O que acontece? O Júnior Master eu já conheço há algum tempo. Claro que não de forma pessoal, porque na época que eu conheci o Júnior Master foi lá para 2014, quando eu participava de alguns canais, principalmente com a Sociedade Primitivo, Gado Cash, e alguns canais que falavam sobre o tema Red Pill. No entanto, esse tema se popularizou, na verdade, já lá para 2018, enfim, que o pessoal começou a comentar sobre Red Pill, a comunidade masculina, e aí ganhou toda essa proporção. Só que o Redcast tá agora tendo uma dimensão assim enorme, porque teve a entrada do Ryan Santos. Então, eu fui também um dos amigos do Mário Schwartzman. Inclusive, vão lá no canal do Mário Schwartzman, que é o Sem Sucesso, e vocês vão ver lá que ele já agradeceu, chamou de amigo, enfim. Claro que ali não é ele, ali é a esposa dele. Porque o Mário, ele foi de arrasta. Até onde eu sei, foi isso. E o que acontece? Lá para 2014, eu participava de alguns canais, só que de forma indireta. Não aparecia, tinha essa vontade de aparecer, mas eu tinha um certo cuidado em relação ao anonimato e também a preocupação, porque como na época eu estava na Universidade Federal, então, como era um tema sensível e a gente falava de coisas polêmicas, aí eu ficava com aquele receio de participar. Mas daí eu tive alguns frutos, conheci algumas pessoas que hoje são pessoas famosas, conhecidas principalmente no YouTube, como o Mafinha, o Júnior Master, o Mário Schwartzman, que Deus o tenha, o Knut e o Sociedade Primitiva. Mas eu participava de certo modo no canal Gado Cash. O canal Gado Cash era um canal, de certo modo, um pouco baixo, assim, porque não tinha limites, mas tocava no tema Red Pill, sobre os incel, os betas, enfim. E lá essa comunidade começou a se fortalecer. Inclusive tem o Social Art também chegou a participar em alguns debates. Acho que é o Moreno Tatuado, se eu não me engano, é o nome do canal dele, que também participou de alguns debates também no Gado Cash. Teve também debate da UOL, enfim. E lá a gente falava sobre diversos temas. Inclusive o Nerd Sedutor também estava envolvido. E o que acontece? O foco principal no Gado Cash era falar sobre o homem enquanto ele estava na sociedade ali, que tinha certa dificuldade tanto para se relacionar com mulheres, certa dificuldade econômica e algumas questões referente à fragilidade. E isso foi crescendo com o decorrer do tempo e alguns canais acabou ficando de lado, principalmente o Gado Cash, que o Knut ele foi fiel desde o início em que ele iniciou o canal. Ele disse que o canal ia ter um tempo, que o canal ia chegar a não existir mais, e realmente ele cumpriu com essa palavra. O Nerd Sedutor ele também teve uma proporção ali, que depois, por algumas falas dele, acabou ficando no esquecimento. Mas o que acontece aqui, quando eu estou falando em relação ao Júnior, é que Júnior, desde o início em que ele se comprometeu a gravar alguns vídeos, ele sempre tratou em relação à comunidade masculina. Ele e o famoso Bilunga lá, que é o Carequinha, que ele tinha até um canal no YouTube, nem sei se ainda existe, que foi o parceiro dele de YouTube, que também participou em algumas discussões no Gado Cast. E o que acontece? Aí o Bilunga acabou desistindo do Redcast e vendeu a parte dele por um preço de banana e voltou para sua casa. Já o, já o Júnior, ele continuou com a parceria com o Ryan. Para quem não conhece Ryan, Ryan ele ficou conhecido através do Mario,
que o Mário passou todos os seus conhecimentos sobre internet, sobre utilizar alguns métodos para poder ter um certo alcance, ficar uma pessoa hypada no YouTube. E aí ele ganhou toda essa proporção. Ficou famoso, ganhou dinheiro e comprou o canal Redcast, que era um canal Red Pill, que falava sobre temas Red Pill. E nisso o Ryan ele falou: olha, Júnior, é o seguinte, aqui não dá mais para falar sobre Red Pill. Temos que mudar a forma como o canal trata dos assuntos. Beleza, até esse ponto não tenho nada contra. Ele pegou, deu uma nova repaginada, começou a falar sobre temas assim avulsos, tipo sobre ciência, sobre filosofia, bacana. Só o que eu venho percebendo é que Júnior, ele se vendeu. No sentido de querer ter mais dinheiro, de querer ficar famoso. Se você pegar alguns vídeos em que ele debate com alguns carinha da internet aí, conversa, ele fala em um tom de entusiasmo, de alegria, como, pô, tô com os caras agora. Claro, eu sei. A gente que tá na internet, que cria conteúdo, é muito difícil a gente alcançar um certo patamar e ainda permanecer ali. Isso eu super entendo. Mas ficar deslumbrado com algumas pessoas que antes ele via na internet e agora tá tendo essa proximidade, já é um pouco a se estranhar. Nesse ponto, o Júnior, depois que começou a ficar famoso, a ter uma certa proporção, começou a perder aquela essência, ou vou dizer assim, né? Aquilo que ele lutou tanto sobre a comunidade Red Pill e meio que se vendeu para poder ter like, dinheiro e visibilidade. E o Nando Moura, quando ele faz as críticas referentes ao canal Redcast, ele está totalmente com razão. Pelo fato que o Júnior colocou Pablo Marçal. Para quem não conhece Pablo Marçal, ele está envolvido aí em certas coisas que a gente não pode aqui mencionar, né? Coisas que ainda estão em justiça. Então veja, se Júnior, que para obter like, para poder ter uma proporção midiática assim, no YouTube e em algumas plataformas nas redes sociais, está se vendendo em prol de Pablo Marçal, isso é uma vergonha. E Nando Moura não perde a razão dele quando fala nesse sentido. E aí o que me fez analisar foi que ele perdeu aquela essência. O canal não fala mais sobre temas Red Pill. E quando o Júnior vai falar sobre algumas questões, pode perceber, ele tem medo. Ele tem medo. Ele tem medo de falar. Veja quando ele fala, não, fala da Martina. Martina é aquela menina que vende conteúdo. Fulano, sei o que. Ele antes não tinha essa fala mansa. Essa fala, não, porque fulano de tal, não sei o que, a gente... Não, ele falava com um tom crítico e um tom bem incisivo, bem profundo mesmo. Não nesse ponto que ele tá agora, bajulando os caras pra poder ter like. Então, Júnior, se você tá vendo esse vídeo, esse é um recado pra você. Volte pra caverna, porque você falava de temas que são temas importantes, que são temas relevantes, que têm impacto social. Inclusive você que tem conhecimento sobre o tema Red Pill, sobre estudo de casos, sabe muito bem que esse tema é um tema importante que não deve ficar calado. E o seu canal, ele leva esse discurso que é do homem enquanto o homem enquanto indivíduo na sociedade ali, que ele não tem respeito. Então o meu recado é esse: volte para a caverna, porque lá é o seu lugar, e fale de temas que são do seu nicho. E não fique pagando para Monark, para quem seja.
Esse é o meu recado. Vão lá, compartilha, dê o like e já era.